Olá, amigos. Mais uma vez nós estamos aqui para ministrar a palavra de Deus ao seu coração. E hoje nós estaremos fazendo um estudo sobre três capítulos do livro de Mateus. Mas antes, eu gostaria de te dizer uma coisa. Que Jesus ele tem algo a tratar com você. Deus, quando ele traz uma palavra ao seu coração, ele não traz só a palavra para mexer com você. Ele quer algo além mais do que emoção com você. Ele quer mudar a sua vida. Então, hoje nós iremos tratar de diversos assuntos. Nós iremos lhe mostrar quem é Jesus. E não só quem é Jesus, o que ele fazia. Nós esperamos que Deus possa falar muito com você. E que você não só possa ouvir algo de Deus, mas que isso possa mudar a sua vida. Que com essa palavra que você está ouvindo agora, você possa fazer algo e não só ouvir. A palavra diz que a fé sem obras é morta. Deus pode vir colocar uma fé que você pode remover montanhas com as suas palavras. Você pode sair curando todo mundo, mas você só vai fazer isso com ação. Então você tem que ter obras, além de fé. Você tem que ter a fé e você tem que praticar, tem que exercitar essa fé. Então, aqui no livro de Mateus, capítulo de número 14, o versículo de 22, eu quero ler aqui com você. É uma passagem que diz que é quando Jesus anda por cima do mar. Não sei se você já ouviu, mas Jesus ele tinha o mandamento do Pai. E aqui ele tinha mandado os seus discípulos irem atravessar o mar. O que ele fez? Ele despediu a multidão e ele foi orar ao Pai. E aí ele teve que descer. Por que ele teve que descer? Porque o vento e uma tempestade estavam combatendo o mar dos seus discípulos. Mas antes eu gostaria de chamar a sua atenção para uma coisa. Qual uma coisa? Aqui diz que Jesus ele tinha dado uma direção aos seus discípulos. Qual foi a direção? Para eles irem para outra banda do mar. Para eles atravessarem o mar. E aí Jesus iria depois. Qual foi a direção? Para eles irem. Então, o que aconteceu? Eles foram. Cumprindo a ordem de Jesus, eles foram. E o que aconteceu? O mar começou a ter oposições para eles não cumprirem a ordem de Deus. E nesse momento Deus já pode estar falando ao seu coração. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Mas o que vai acontecer? Satanás ele não vai ficar de braços cruzados vendo Deus operar na sua vida. Ele vai querer se opor. Ele já está derrotado, mas o que ele vai querer fazer? Ele vai querer arrumar uma situação. Ele vai querer usar pessoas. Ele vai querer usar talvez alguém muito íntimo seu. Para quê? Para querer te decepcionar, para querer te magoar. Por quê? Porque com o seu coração sujo, você não vai conseguir chegar a Deus. Você não vai poder ser abençoado por Deus. Por quê? Porque você não vai estar ligado com Deus. A mágoa, a ira, sentimentos assim nunca te deixam você ficar ligado com Deus. Então, hoje eu quero que você abra o seu coração, que você tire todo a sobrecarga, que talvez você seja uma pessoa que você está passando por um momento difícil, ou talvez você esteja assim confuso, talvez você esteja precisando de uma direção de Deus, e hoje Deus vai te dar uma resposta. Mas o que você precisa? Você precisa abrir o seu coração. A Bíblia descreve, ainda falando de Jesus, que Jesus ele estava numa casa que tinha Marta e Maria. A Maria, o que ela fez? Ela sentou-se aos pés de Jesus. E a Marta não. A Marta ela continuou fazendo seus afazeres. E o que eu quero te dizer com isso? Tem dois exemplos nessa história. Uma sentou-se aos pés de Jesus para dar a devida atenção a Jesus, e a outra não. Continuou fazendo tudo o que fazia antes de Jesus chegar na vida dela. O que eu quero te dizer com isso? Você pode ser uma pessoa que, no momento que Deus fala com você, você se assenta, você para tudo que você está fazendo para você ouvir Deus tratar com você, ou você pode continuar fazendo tudo que você fazia antes de Deus tratar com você. Deus ele quer te dar algo além do que você pensa, além do que você imagina. Mas para isso você precisa abrir o seu coração, você precisa dar a devida atenção para a palavra de Deus. Então, aqui diz assim: e logo ordenou que os seus discípulos entrassem no barco
e fossem adiante. Jesus deu a ordem, olha só, vocês vão entrar no barco e vocês vão adiante. Vocês vão para o outro lado. E aqui diz assim, para outra banda, para outro lado, assim como eu disse. E e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, orar sozinho. Chegada já à tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E seus discípulos, vendo o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu. Então aqui, o que aconteceu? É como eu falei para vocês. Jesus ele deu uma ordem, olha só. Entrem no barco e vocês vão para outra parte do mar. E o que eles fizeram? Eles fizeram o que Jesus mandou. Mas teve oposição. Então, o que eles fizeram? Eles se apavoraram. Meu irmão, quando Deus dá uma palavra, o inimigo ele vai querer vir. Por quê? Ele sabe que se você fazer aquilo, você vai ser abençoado. Não que você precise fazer algo para você ser abençoado. Que você mereça ser abençoado. Deus não faz nada por merecimento. Primeiro, que se fosse por merecimento, ninguém aqui estaria recebendo essa chance, essa palavra tão poderosa que Deus está ministrando no seu coração. A obra de Deus, nós recebemos as coisas pela graça de Deus. Pela graça e favor de Deus, nós fomos alcançados. Deus restaura a nossa vida, Deus salva a nossa casa, pela graça de Deus. Então, você não pode pensar que eu não mereço. Primeiro você tem que tirar isso da sua cabeça. Deus ama você e Deus ele quer mudar a sua vida. Então, você recebe uma palavra, o inimigo faz uma oposição, o que você vai fazer? Deus já deu uma palavra para você. Então, se Deus te deu uma palavra e teve oposição, o que você faz? Se segura naquela palavra que Deus te deu. Não, Deus falou comigo, Deus disse que eu ia vencer, Deus disse que eu seria salvo e eu serei salvo. Você resiste ao mal. Aqui, no mesmo livro de Mateus 4, diz sobre a tentação de Jesus. Jesus, ao ser batizado por João Batista, ele saiu das águas e ele foi levado pelo Espírito de Deus, ao deserto para ser tentado pelo diabo. O que o diabo fez? Ele usou a palavra, tentou usar recursos humanos, tentando usar a fome de Jesus para fazer Jesus pecar. O que Jesus fez? Jesus usou a palavra contra ele. Jesus disse: está escrito. Está escrito. Jesus se firmou naquilo que Deus tinha dito para ele. E não pode ser diferente conosco. Nós não podemos usar de outros artifícios, porque o diabo ele é muito astuto. Ele não vai vir sem saber. Ele não vai vir sem uma carta na manga. Então ele vai sempre estar querendo vir nos derrubar. Ele vai sempre estar procurando assim essas ciladas dele que são muito baixas. E com essas ciladas dele, depois que você cair, ele vai ser o primeiro a apontar o dedo para você e falar: olha só, você caiu, você não merece. É sempre isso que ele coloca na sua cabeça. Olha só, você está chegando diante de Deus, mas olha só o que você fez. Olha o que você fez ontem. Mas mesmo que você caia, a Bíblia diz que nós não devemos pecar. Mas se nós pecarmos, nós temos um advogado fiel diante do Pai, que é Jesus Cristo. Então, se você talvez esteja vivendo uma vida errada, você esteja talvez muito longe de Jesus, você pode chegar ao Pai e você pode reconciliar-se com o Pai. Sabe um casamento? Quando o casal não está vivendo bem, e aí o casal vai e se reconcilia, os dois voltam àquele amor. Por quê? Porque eles têm aquele amor. Da mesma maneira Deus. Deus ele não vai perder aquele amor por você. Ele ama você. E naquele momento assim que você se distancia dele, o desejo do coração de Deus é que você volte correndo. Ele não quer você distante. Tem muitas pessoas que dizem: quando eu sentir no coração, eu volto para Deus. Mais à frente nós vamos ver que esse negócio de sentir. O que a Bíblia diz sobre sentir? O que nós podemos tirar daqui da lição sobre sentir? Sentir é uma coisa humana. O homem, nós que queremos andar com Jesus, não podemos ser guiados pelo sentir. Como assim pelo sentir? Pelos nossos sentidos humanos. Você não pode ser guiado pelo que você sente, porque a Bíblia diz que
Tudo é possível ao que crê. A Bíblia diz que nós somos guiados pela fé e não pelo sentir. Tudo é possível ao que crê, não ao que sente. Então você não pode ser guiado pelo que você sente, pelo que você ouve. Ah, fulano falou que vai fazer isso com você. Aí você, ai meu Deus do céu. E o povo de Deus, ele tem tremido, o diabo tem vindo com um ataque, e aí o povo de Deus se estremece todo, fica com medo. O povo de Deus tem balançado com qualquer coisa. Isso não pode acontecer. Por quê? Jesus, quando ele recebia as ameaças, o que ele fazia? Ele não temia. Ele sabia que Deus era com ele sabia que o Pai iria o proteger, que Deus seria com ele, que Deus já tinha preparado tudo para ele. Então ele não temia. E os discípulos aqui, eles ficaram com medo, ficaram atemorizados, chegaram a dizer que Jesus era um fantasma. Como é que pode? Eles que andaram com Jesus, eles que aqui viram, antes de Jesus ter mandado eles entrar no barco, eles viram Jesus multiplicar pães e peixes. E como é que pode agora eles não reconhecerem Jesus? Que há um tempo atrás estava com eles. E Jesus vindo e eles, fantasma, fantasma, como é que pode? Então, como é que eles iam saber que era fantasma? Eles já tinham visto um fantasma? Não, não existe. Então, começaram a falar besteira, começaram, assim, pelos seus sentidos humanos, começaram a ficar com medo, a serem levados por aquilo que viam, quando Jesus tinha dado uma palavra para eles. E eles esqueceram de tudo aquilo que Jesus tinha dito ao coração deles, para eles se apegarem aos seus sentidos humanos. Então aqui diz que os seus discípulos viveram caminhar sobre o mar, assustaram-se, ficaram com medo. E o que eles fizeram? Disseram, é um fantasma. Começaram a gritar com medo. E Jesus falou logo, tem de bom ânimo, sou eu. E aí, o Pedro, ele tinha um espírito de liderança. Não só um espírito de liderança, mas ele era muito impulsivo. O que ele fez? Ele disse assim, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Ele, assim, Jesus falou, sou eu. E o que ele fez? Se é o Senhor, manda-me ter contigo, manda eu ir com você. Então o que Jesus falou? Jesus deu uma ordem para ele. O que Jesus falou para ele? Vem. Você tem o vem de Jesus? Talvez você esteja passando por um problema. Talvez você, assim, tenha saído de um relacionamento. Ou você está pensando em entrar em um. E você não tem o vem de Jesus. Mas por que você vai tomar uma decisão sem Jesus? Jesus falou um vem para você. Jesus falou, pode vir, que pode investir, que eu vou ser com você. Eu vou entrar com você nesse negócio. Como é que você vai fazer? Você vai entrar na guerra com Deus ou você vai entrar sozinho? Porque se você entra com Deus, é a vitória certa. Se Deus manda você ir, você pode ir tranquilo que a vitória é sua. Agora, e sem Deus? Você, além de ser derrotado, você ainda vai sofrer o dano. E muita gente tem sofrido dano, muita gente tem padecido, por quê? Porque tem tomado decisões sem Jesus. Jesus não deu uma direção e a pessoa está indo caminhando. Então, nós temos que ser pessoas sóbrias, pessoas espirituais que reconhecem a voz de Jesus e que fazem tudo aquilo conforme Ele mandou. Pessoas responsáveis, que sabem que tudo que nós fazermos vai ter consequências. Tudo que a gente fazer vai estar sendo visto por outras pessoas. Então, Jesus ele nunca foi derrotado. Não tem aqui na Bíblia, se você folhear o Novo Testamento todinho, não tem um versículo dizendo que Jesus foi derrotado, ou que Jesus estava errado, que Jesus errou. Então nós temos que ser pessoas sóbrias. Por quê? Porque Jesus não foi derrotado. E aqui na Terra nós estamos representando Jesus. Será que Jesus, na sua forma física, não foi derrotado para ele ser derrotado na sua vida? Não pode acontecer. Não há essa possibilidade. Então, meu irmão, seja uma pessoa sóbria. Seja uma pessoa que ouve a voz de Deus, que você ouve a direção de Deus, Jesus dizendo para você, vem, pode vir que eu vou com você. Eu vou tomar essa decisão, eu vou tomar a sua guerra como minha guerra. Eu vou tomar a sua afronta como minha afronta. E aí, Deus entra com você nessa guerra e Deus te dá a vitória nas suas mãos. Por quê? Mas Deus entrou com você. Não é você querendo ir e falar, Deus, vem comigo, nada disso. O Senhor disse que filho dele é aquele que ouve a voz dele.
Então, tem muita gente hoje em dia se enganando, dizendo, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Nada disso. Ele disse, filho meu é aquele que ouve a minha voz. Ele ouve a voz de Deus, ele reconhece a voz de Deus e ele faz aquilo que Deus manda. Ele não vive tomando decisões sozinho. Ele não vive entrando na batalha sozinho. Por quê? Porque ele faz aquilo que Deus manda. Então, Jesus no início da terra, ele criou o homem. Então, você foi criado por Deus. Você é uma criatura de Deus. E você se torna um filho de Deus quando você aceita Jesus e quando você começa a ser guiado pela palavra de Deus. E você, por ouvir a voz de Deus, você vai começar a obedecer. Você vai começar a exercitar a sua fé. Você vai começar a fazer tudo aquilo que Deus manda. Assim como Pedro aqui. Jesus falou, vem. O que ele fez? Aqui, ó. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Aqui se a gente parece que, olha que coisa linda, Pedro andou sobre as águas. E realmente é uma coisa linda. Jesus, na sua vida, ele não quer só multiplicar os pães e os peixes aqui, como no versículo 13 ao 21, diz que Jesus multiplicou pães e peixes. Ele não quer só multiplicar. Ele quer que você ande por cima das águas. Que água? A água do problema, a água da angústia, das decepções. Jesus quer que você ande por tudo aquilo que aflige, tudo aquilo que tem te afrontado. Ele quer que você esteja por cima. A Bíblia diz que você tem que ser cabeça e não cauda. Você tem que estar por cima e não por baixo. Por quê? Filho de Deus, como é que filho de Deus vai andar na miséria? Como é que filho de Deus vai andar por aí chateado, magoado? E hoje muitas pessoas têm padecido por quê? Por não terem o conhecimento, por entrarem na guerra sem a direção de Deus. Então, o Pedro ouviu e ele foi ter com Jesus. Ele foi andar nas águas sobre Jesus e de fato ele andou. Por quê? Porque ele tinha a palavra. Deus tinha revelado para ele que era Jesus e ele foi. Ele foi com aquela direção. Então, ele foi. Mas olha, lembra do que eu te falei lá atrás, que nós iríamos tratar sobre esse sentir? Olha só o versículo de número 30. Mas sentindo o vento, ele foi, começou a ser guiado não pela fé, não por aquilo que ele tinha ouvido de Jesus. Jesus falando para ele, vem Pedro. Ele esqueceu tudo aquilo, deixou de lado. E ele começou a ser guiado pelo sentimento dele. Como é que pode? Jesus dá uma palavra tão poderosa, ele viu Jesus multiplicando os pães e peixes e agora ele esquece que Jesus é tão poderoso para sustentar ele. E ele vai e começa a ser guiado pelo seu sentimento. Sentindo o vento forte, ele teve medo. Olha só, ele teve medo. Talvez você tenha medo de você perder alguém da sua família. Talvez você tenha medo de perder uma amizade. Sei lá, 1000 questões. Você pode ter medo de perder qualquer coisa. Mas aí, o medo é de Deus? A Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Que perfeito amor é esse? O amor de Deus. Quando você tem o amor de Deus dentro do seu coração, você não teme nada. Por quê? Porque o Senhor é o seu pastor. A Bíblia diz que, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não seria atingido. Por quê? Porque Deus está contigo. Você tem Deus, você tem o amor de Deus junto com você e você não precisa temer. Porque você tem a fé, você tem a certeza de que Deus vai te livrar. Você tem a certeza de que, se você clamar, o Salmo 34, 17 diz que os justos, eles clamam e o Senhor os atende. Você tem aquela certeza que, se você levantar os seus olhos aos céus para você clamar a Deus, Deus vai atender você. Por quê? Porque você é guiado pela fé, você tem a palavra de Jesus, você é filho de Deus e você ouve a palavra de Deus. Então, o Pedro ele começou a sentir, ele teve medo. Ele temeu, será que eu vou afundar? E a dúvida não é uma coisa de Deus. No livro de Tiago, o escritor ele chega a fazer uma declaração, comparando até um exemplo, falando que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado de uma parte a outra. A pessoa é jogada para lá, jogada para cá, é jogada para todo lado. Por quê? Porque ela tem dúvida. E ele ainda chega a dizer, e não pense tal homem que receberá coisa de Deus. Então, se você temer, você não vai receber. Por quê? Deus não trabalha com dúvida. Deus, ele trabalha com fé.
Fé é certeza. Certeza de quê? Certeza daquilo que você não viu. Mas certeza daquilo que você espera. Certeza daquilo que Deus falou para você. E Deus falou com você, mas você ainda não viu. Talvez você esteja doente, você vai lá no livro de Isaías 53. Deus levou sobre si as minhas dores e enfermidades, tal, tal, tal. Diabo, sai da minha vida em nome de Jesus. Mas e aí? Você não viu ainda a cura? Você ainda está se sentindo mal. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que você é guiado pela fé. Não, então você resiste ao diabo. Eu estou curado pelas feridas de Jesus e eu não aceito esse mal no meu corpo. Demônio, você vai embora porque eu fui sarado pelas feridas de Jesus. E aí você recebe a sua bênção. Por quê? Porque você ficou firme. Você se deixou levar pelo que Deus falou para você. Que você já estava curado, que você já venceu o seu problema, que você tinha feito já isso tudo. Então não seja guiado por sentimentos. Jesus então, ele estendeu a mão. Por quê? Porque o pé dele tinha caído. Ele sentiu o vento e começou a ir para o fundo, começou a afundar. E clamou dizendo, Senhor, salva-me. O que o Pedro fez aqui? Tem uma coisa que é importante. O Pedro, assim que ele começou a afundar, ele já sabia a quem clamar. Senhor, salva-me. Lembra do que eu te falei? Salmos 34:17? Os justos clamam e o Senhor os atende e os livra. O que Jesus fez? Opa, vem. Mas Jesus deu uma bronca no Pedro. Por quê? Porque ele tinha a palavra. O Pedro, ele tinha ouvido de Jesus, vem. Mas o que ele fez? Temeu. E aqui, Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que você duvida do que Deus está falando com você? Por que você ainda resiste do que Deus tem falado com você? A Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. Então, você tem que se sujeitar a Deus e não ao diabo. Não aos desejos da sua carne. Você tem que ser submisso à palavra de Deus. Você tem que ter respeito pelo que a palavra diz. E não pelo que fulano diz, o que fulano vai pensar. Seja guiado pelo que Deus disse para você. E para não estender muito, eu quero ver aqui Mateus 15. Aqui fala de uma mulher cananeia. Mais à frente nós iremos ver Mateus 16, mas antes eu quero tratar com você de uma mulher cananeia. Começa aqui no verso 21. O que diz aqui? E partindo dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. O que eles disseram? Manda essa maluca embora, tá vindo gritando aí igual a maluca atrás da gente. E aí, Jesus foi e respondeu para eles, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por quê? Porque a palavra ainda não tinha sido aberta. O manto da salvação ainda não tinha sido aberto para todo mundo. Por quê? Deus tinha tomado o povo de Israel como seu povo. Deus tinha eleito aquele povo como o povo de Israel. E o que eu quero dizer para você? Que hoje Deus elegeu você. Deus estendeu o manto da sua salvação para todos. E eu quero que Bom, tivemos uma interrupção por problemas técnicos, mas retomando a palavra. Deus, ele elegeu você. Elegeu você o quê? Como o povo santo, o povo dele. E hoje eu quero te dizer que esse mesmo Jesus que fez Pedro andar por sobre as águas, Jesus que multiplicou os pães, ele quer fazer um milagre na sua vida. Ele não elegeu você só para você ser um povo de Deus, para você ir para o céu. Ele elegeu você para você levar a luz, para você ser o sal dessa terra. Por quê? Para você fazer a diferença. Como assim você fazer a diferença? Todo mundo aí está sendo infeliz, mas eu vou ser feliz. Por quê? Porque eu tenho Deus na minha vida. A família de todo mundo está perecendo, mas a minha família não. A minha família vai ser salva por quê? Porque eu tenho Deus na minha vida e Deus disse que crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A salvação é para todo mundo. Então eu tenho a certeza no meu coração de que Deus me elegeu e Deus vai salvar cada um dos meus e nessa revelação de Deus eu descanso. Essa mulher aqui, ela tinha sido uma mulher que talvez ela tinha ouvido falar de Jesus, porque ela não ia sair gritando Jesus igual a louca à toa. Ela não ia sair gritando, Jesus, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela estava possessa por um demônio. Era uma ação maligna que tinha
tomado a vida daquela jovem e que estava miseravelmente endemoniada. E a mãe, ela vinha intercedendo pela sua filha, vinha clamando a Jesus que Jesus tirasse o demônio da filha dela. Mas Jesus ainda não podia, porque a lei não tinha se cumprido e o manto da salvação ainda não tinha se estendido para todos. Então, aqui diz aqui, ó, os discípulos disseram que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Primeiro era necessário que Jesus resgatasse o povo de Deus, porque o povo de Deus estava se perdendo em conceitos religiosos, e hoje isso acontece muito ainda. As pessoas acham que tem que ser religioso, nada disso. Você tem que ser uma pessoa firme no que Deus falou para você. Você tem que ser firme na fé e não na religião. Religião não salva ninguém. A Bíblia diz que a letra mata, mas quem vivifica? Quem vivifica é o Espírito. O Espírito de Deus, esse mesmo que testifica no seu coração a palavra de Deus. É Ele que vivifica. É Ele que salva. Então, você não tem que ser uma pessoa religiosa. Você tem que ser uma pessoa de atitude. Você tem que ser uma pessoa de fé. Que não só fala da palavra de Deus. Você tem que viver o que você fala. Então, então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ela chegou pedindo: oh, Jesus, me ajuda, Jesus. E aí o que Jesus disse? Jesus liberou uma palavra dura para ela. Por quê? Porque, talvez até como um teste para ver o que tinha dentro do coração dela, ele respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E ele respondendo, ele disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Por quê? Porque ela não ficou. Jesus liberou uma palavra dura, mas o que ela fez? Ela não ficou triste com aquela palavra. Ela, Senhor, mas os seus filhos, eles não querem. Eles têm rejeitado esse pão que o Senhor preparou para eles. E nós, os cachorrinhos, que Jesus tinha chamado ela de cachorrinha, Jesus disse ela disse para Jesus: os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem do pão. E você olha só o que Jesus disse para ela: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Você imagina só, se uma migalha pode fazer um milagre na vida de uma pessoa, você imagina o pão inteiro. Deus, ele tem liberado toda a sua palavra, todo o seu poder para que nós vivamos com vida, com alegria, que nós possamos ter tudo. Mas como é que o povo de Deus tem vivido? O povo de Deus, ele tem se abalado com notícias. O povo de Deus, ele tem sido levado pelos seus sentimentos. Ele tem sido levado por tudo, menos por aquilo que Jesus diz para eles. O que Jesus disse? Jesus disse: não temas, porque eu sou contigo. Mas o povo de Deus teme. Ah, meu Deus, a crise financeira chegou não sei aonde. Ah, meu Deus, o furacão. Ah, meu Deus, está dando tiro. Ah, meu Deus, isso. Ah, meu Deus, aquilo. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? O que Jesus falou para você? Você está esquecendo o que Jesus falou para você e você está sendo levado por aquilo que você ouve? Pelo seu sentido humano? Você está esquecendo que Deus, ele tem poder para te livrar? Que Deus, ele tem poder para mudar a sua situação? Ou você vai ficar aí triste, abatido, porque está acontecendo, porque isso, porque aquilo? Você lembra de Davi? Davi, ele foi um homem tremendamente usado por Deus. E a Bíblia descreve que teve um dia que ele chegou nessa cidade e o inimigo tinha pegado a mulher dele, pegado os filhos, tinha levado embora. Levou os filhos, levou a mulher. E sabe o que fizeram ainda? Tacaram fogo. Tacaram fogo na cidade toda. O povo, que se dizia submisso a Davi, que se dizia serem amigos de Davi, queriam apedrejar ele. E o que ele fez? Ele não foi, pela raiva, eu vou matar todo mundo, nada disso. Ele foi até a casa de Deus e o que ele fez? Senhor, subirei atrás dessa turma? Eu vou atrás dele, Senhor? Devo ir atrás dele? Ele foi buscar uma resposta de Deus. Senhor, aconteceu isso, o que eu faço? Ele não foi sozinho. Ele não foi, não, eu vou lá porque eu sou Davi, nada disso. Ele não foi uma pessoa assim que queria agir por impulso. Ele foi uma pessoa que ele foi buscar uma resposta de Deus. Então, ele agiu. Como que ele agiu? Ele agiu pela fé.
por aquilo que Deus tinha dito para ele. Deus disse vai, ele foi, ele recuperou os filhos, recuperou as suas mulheres, e Deus restituiu tudo aquilo que Davi tinha perdido, tudo aquilo que o inimigo destruiu, Deus restituiu. Por quê? Porque Davi, ele não tinha ido sozinho. Deus disse vai, mas o nosso Deus, ele não é um Deus que fala para você, olha só, pode ir, e te larga sozinho na guerra. Ele fala vai, vai junto com você, assim como hoje. Se ele falar para você assim, ó, entra nesse negócio, você pode entrar porque Deus vai com você. Ele não é aquele tipo de Deus que fala assim, ó, você vai, mas eu vou ficar aqui. Não, ele vai e ele vai junto com você. O que ele é? Ele é o seu ataque, ele é a sua defesa. Como assim o seu ataque é a sua defesa? Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Você vai atacar, você vai tomar todas aquelas pessoas que estão presas pelo domínio do maligno e você vai libertá-las. E como assim Deus vai ser a sua defesa? Quando o inimigo te atacar, você vai buscar em Deus uma resposta e você vai receber uma direção para você lutar. Então, eu quero que você se segure nessa palavra, que você seja uma pessoa que ouve a voz de Deus, que você pratica tudo aquilo que Jesus fala. Amém?